compartilhar com vocês uma mensagem, mas todos nós estamos em busca de algo. Ao vir à igreja, às vezes está buscando que Deus fale com você. Quando você ainda é solteiro, você está buscando alguém para casar, correto? Quem é solteiro aqui? É isso aí, tem que levantar a mão, né? Vai que a pessoa que está do teu lado fala, nossa, também é solteiro, né? Vai que dá certo, né? Você está buscando às vezes assim uma transformação para a sua casa, para os seus filhos, que os seus sonhos sejam realizados, as promessas que foram liberadas sobre a sua vida. Todos nós estamos à procura de algo e em busca de crescer, em busca de avançar nos nossos projetos, sonhos. E a Bíblia nos fala em João 10:10, na parte B, Jesus está falando assim, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. E abundância, na verdade, aqui quer dizer mais do que o necessário. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus tem mais do que o necessário para você. Ele tem abundância para a sua vida, por isso ore para que as portas se abram, ore para que Deus possa fazer o impossível acontecer na sua vida e na sua jornada, mas para que tudo isso aconteça, para viver a plenitude de Deus, nós precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. É isso que vai nos conduzir, nos fazer avançar, nos fazer vencer as nossas limitações, as nossas lutas, é uma vida cheia do Espírito. E eu quero compartilhar nessa noite, o tema da mensagem é, vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Para compartilhar ela, eu vou começar trazendo alguns textos do Velho Testamento, e nós vamos chegar em Atos, no ápice de tudo isso. Quando nós estamos olhando para a história da Bíblia, nós vamos ver grandes homens de Deus, muitos profetas, aonde Deus usava a vida desses homens de uma forma sobrenatural. A Bíblia nos fala que o Espírito do Senhor vinha sobre eles, e quando um profeta chegava numa cidade, em alguns lugares, as pessoas já tremiam na base, pensavam, uau, o que está acontecendo? Qual é a mensagem que esse profeta está trazendo aqui? O que está acontecendo? E às vezes a palavra ela era de confronto, era de arrependimento, de mudança de vida, de transformação. Às vezes era uma palavra para uma casa, às vezes era como Samuel, quando chega até a casa de Davi, e quando ele chega naquele lugar, Deus vai falando com ele que não era nenhum dos irmãos de Davi, senão o próprio Davi, que seria o ungido para ser o rei de Israel. Nós vemos na vida de Gideão, quando Deus dá para ele a grande vitória, com apenas 300 homens, eles vencem todo um exército. Nós vemos Sansão sendo cheio do Espírito Santo, e isso lhe dava uma força sobrenatural, para poder vencer uma multidão do exército inimigo filisteu. Sansão, apenas com uma queixada, matou mais de 1000 filisteus. Nós vemos o poder de Deus atuando de uma forma sobrenatural em alguns homens. O poder do Espírito vinha sobre eles, e eles se moviam da forma com que Deus estava falando com eles. Esses profetas eram cheios do poder de Deus. O Espírito Santo vinha, e eles podiam atuar de uma forma incrível, que era como Deus atuava até então. Um dos símbolos desse tempo, que nós vemos na palavra de Deus, era a Arca da Presença. A Arca da Presença de Deus, o exército de Israel levava ela para as guerras, ela ficava no meio do povo, ela direcionava, Deus atuava, Deus se movia através da arca, porque ali era um lugar de habitação de Deus. E em um dos momentos, nós vemos Israel indo para uma guerra, eles estão com a Arca da Presença, mas eles estão fora do propósito de Deus, e eles perdem essa guerra, e junto perdem a Arca da Presença. Mais à frente nós vemos Davi
sendo levantado como rei, e quando ele é levantado como rei, a primeira coisa que ele faz, nós vamos buscar a arca da presença que foi perdida lá atrás. Quantas vezes na nossa jornada, às vezes nós esquecemos da presença de Deus, nós agimos na nossa força, nós conduzimos as coisas no nosso braço, esquecemos de buscar a vontade de Deus, esquecemos de buscar a presença do Espírito Santo, o que Deus quer para a nossa vida. O povo de Deus perdeu a arca da presença. Pensa o que isso impactou naquele tempo, todo o povo. Mas Davi, ele decide algo, quando ele é ungido como rei, levantado como rei, a primeira coisa, nós precisamos da presença. E eles vão atrás da arca, ele reúne todo o exército, ele reúne todos os homens, os oficiais, ele fala, nós vamos hoje buscar a arca da presença que foi perdida lá atrás. E gente, ele vai com toda aquela multidão, eles levam uma carroça nova, isso que a Bíblia fala, que era conduzida por bois, eles pegam a arca, eles colocam em cima, naquela caminhada, de repente, um dos bois tropeça, a arca vai cair, Uzá tenta segurar a arca e morre naquela hora. Naquele momento, Uzá é morto. E sabe o que a Bíblia fala? Que Davi, naquele momento, desistiu de levar a presença de Deus, desistiu de levar a arca. Sabe, algumas vezes na nossa vida, coisas difíceis acontecem. Às vezes nós nos frustramos com situações, às vezes com a sua família, às vezes com seus pais, às vezes dentro do casamento, às vezes a gente se frustra dentro da igreja. Por quê? Eu fiquei chateado, puxa, eu não gostei do que o meu líder falou, e eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais para grupo de crescimento, eu deixo isso de lado. E daí sabe o que acontece? Quem sofre as consequências? Somos nós. Nós vemos aqui claramente, gente, Davi desiste de levar a arca, e depois chega uma notícia para ele. Vamos ler aqui no texto, coloca para mim em 2º livro de Samuel 6, do 9 ao 11, onde diz assim, ó, naquele dia, Davi teve medo do Senhor, e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou, e toda a sua família. Vem aqui comigo, imagine, aqui em São José dos Pinhais, a arca da presença está passando aqui na Rua Barbosa, acontece toda essa cena, os bois tropeçam, a arca cai, Uzá vai segurar, morre na mesma hora, e Davi tem medo, desiste de levar a arca da presença, e ele procura a casa de alguém aqui da igreja, para deixar a arca da presença. O pessoal só fala assim, olha, só morreu alguém lá, porque tocou nela, mas a gente vai deixar na tua casa. Sabe o que você ia querer? Eu imagino a gente falando para os nossos filhos assim, gente, olha só, a arca da presença vai ficar aqui em casa, ninguém toca, porque se tocar vai morrer. E as criancinhas assim, criança fala assim, ó, não mexe, eles já vão levando o dedinho assim, ó, não toca. Esse homem, gente, recebe a arca da presença talvez com medo, talvez pensando, o que vai ser da minha casa? O que vai acontecer nesse tempo? E a Bíblia fala que a casa dele prosperou por 3 meses. Essa notícia chega para Davi, e Davi pensa assim, uau, mas como assim? Nós tentamos trazer essa arca, nós tentamos carregar a presença de Deus, mas e agora? A casa de Obed-edom está prosperando. Gente, às vezes a gente faz a coisa da forma errada, e a gente para, a gente desiste, você fala, eu não vou mais fazer, eu não vou no culto, eu não vou para a igreja, quer saber de uma coisa? Eu quero é dar um tempo para a minha vida,
E daí sabe o que a gente vê? A gente olha e a notícia chega, ei, lembra aquela pessoa? Ela está prosperando. Sabe aquele outro? Ele está crescendo em Deus, porque não desistiu, porque abraçou a presença quando ela chegou para a sua casa, para a sua vida. Quanto você tem buscado de Deus na sua jornada? O quanto nós temos abraçado a vontade de Deus para a nossa vida? O quanto nós temos nos movido pelo Espírito Santo nesse tempo? Quantas promessas Deus tem para nós? Quantas promessas Deus quer fazer? Os planos que Ele tem para você, para a minha vida? O quanto nós temos dedicado de tempo para dizer, Espírito Santo, eu te quero, eu desejo, eu não vou largar a arca, ainda que venham frustrações, ainda que muitas vezes eu tenha medo, algo que eu nunca posso deixar, é a presença de Deus para a minha vida. É ela que vai me prosperar, é ela que vai me fazer forte no meio da batalha, no meio das lutas, é ela que vai me fazer superar as frustrações, os medos que vêm no meu dia a dia. Nós vemos também, gente, a Bíblia nos mostrando um outro cenário, 1 Samuel 10, 5 e 6, o profeta Samuel aqui, ele está enviando Saul, logo depois de ser levantado como rei, ele está enviando Saul, para que ele seja cheio do Espírito Santo, e ele diz, depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu, ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas, que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando, o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Samuel envia Saul, para que ele fosse um homem cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, a atuação dele faz de nós uma nova criatura. Quando Jesus tem um encontro com Nicodemos, e Nicodemos fala para ele assim, Senhor, como assim nascer de novo? Eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe? E Jesus fala, não, você precisa nascer da água e do Espírito, porque é o Espírito Santo quem opera em nós um novo nascimento, é Ele quem renova a nossa mente, é Ele quem traz para nós força, para avançar, para ir além, para viver tudo o que Deus já tem preparado para a nossa vida. Você não tem como conhecer o seu futuro, mas Deus já tem preparado o seu futuro, Ele já tem planos para você, a Bíblia nos fala que Ele já sabe o que Ele tem para nós, existe algo que Ele quer fazer na nossa vida, porém, nós podemos dizer não, nós podemos simplesmente ficar parado no tempo, e não viver tudo o que Deus tem. Quantas coisas às vezes roubam a presença de Deus da nossa vida, quantas coisas nos cegam para não viver a plenitude do que Deus tem. Talvez o viver, o ser renovado pelo Espírito, é algo que Deus vai fazer nessa noite. Quando às vezes a gente lembra, e quando você está no encontro com Deus, e a gente está às vezes naquele momento de busca pelo Espírito Santo, e Deus vem com tanto poder, e você vê um clamor de cada pessoa, uma busca sincera, e quando vem aquele toque do Espírito em cada vida, todos que saem dali, saem falando, uau, eu senti um toque de Deus, foi algo tão especial, foi algo tão maravilhoso, mas será que a gente vai dando continuidade em tudo isso? Será que a gente vai alimentando o nosso espírito, a gente vai buscando todos os dias, a gente vai se fortalecendo em orações, em jejum, em leitura da palavra de Deus, se fortalecendo para a nossa jornada? Ou será que às vezes nós buscamos as coisas da nossa forma? Quando nós vemos aqui, voltando à história de Davi, Davi fez da forma errada na primeira vez, mas quando ele escuta que a casa de Obed-edom está prosperando, ele fala,
nós vamos buscar a arca da presença, porque eu quero essa presença para a minha vida, eu não vou deixá-la lá. E ele vai atrás, ele dessa vez decide fazer as coisas certas, ele chama os sacerdotes, os levitas e fala, nós vamos carregar a presença, vai funcionar dessa forma, a cada 6 passos nós vamos fazer um sacrifício, e eles fizeram isso, por muitos quilômetros, buscando a presença de Deus da maneira correta, não desistindo, não desanimando. Vão vir lutas, vão vir, vai vir momentos difíceis na nossa jornada, claro que vai vir. Eu quero que você olhe para algo agora, a nossa jornada, a nossa vida, nós estamos avançando, e Deus, Ele está agindo em você, porque Ele está te fazendo, a cada dia, algo novo na nossa história, a cada dia Ele nos fortalece para um tipo de luta, a cada dia Ele te dá graça para superar os ataques do inimigo, coisas que se levantam, situações, porque Ele nos ama, essa é a verdade, mas nós precisamos nos levantar e dizer sim, para toda a vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós, chegando no Novo Testamento, quando nós olhamos para a história de João, e eu quero fazer agora um paralelo com uma corrida de revezamento de bastão. Quando a gente olha para a história de João, ele foi um homem separado por Deus, ele foi criado no deserto, ele era um homem de jejum, ele era um homem que era cheio do Espírito Santo, é isso que a palavra nos fala, ele era um homem de busca, ele era um homem que ele era guiado pelo Senhor, e ele foi levantado para levar um batismo de arrependimento. João, ele era alguém que ele estava reunindo multidões naquele deserto, as pessoas vinham de todos os lados, para ter um encontro com João naquele lugar, e ser batizado por ele, um avivamento estava acontecendo naquele lugar, e num dos dias, João está ali, e Jesus chega naquele lugar. Quando Jesus chega, João o reconhece e fala, uau Senhor, eu não sou digno, mas Jesus fala, é necessário para que se cumpram as escrituras. João, naquele momento do batismo, ali estava se cumprindo a palavra de Deus, e a partir desse momento, João está passando o bastão para Jesus, porque João, ele cumpriu aquilo que ele foi chamado, o seu propósito, que era levar um batismo de arrependimento, de transformação, era o batismo das águas. Agora chegou um que era maior que ele, era o Messias, era o Cristo que estava ali, e ele passa o bastão para Jesus, e Jesus vem com poder, com autoridade, ele vem libertando os cativos, ele vem operando sinais, ele vem fazendo milagres incríveis naquele ambiente, ele vem tocando as multidões. Jesus se entrega por nós naquela cruz, Jesus veio para nos trazer salvação, ele morre pelos nossos pecados, seu sangue é derramado, mas ele não estava morto, ele ressuscita, ele morreu, mas ressuscitou pela nossa vida, e ali gente, nesse período, quando Jesus ressuscita, ele fica ainda 40 dias com os seus discípulos, mas quando ele está indo para o Pai, quem passa o bastão para nós é Jesus, porque nesse momento ele fala assim, agora vão vocês, e façam discípulos de todas as nações, vão e preguem o Evangelho, vão e batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vão e anunciem a mensagem que eu entreguei para vocês. Nós vemos João passando o bastão para Jesus, e nós vemos Jesus passando o bastão para a igreja, e esse bastão continua com a gente, é esse bastão que nós carregamos, que é de levar a mensagem, que é de levar salvação, que é de levar cura, transformação, por onde nós passarmos, é a mensagem que está aqui, dentro de nós, todos os dias, por onde nós passamos, em Atos, capítulo 1, verso 4 e 5, Jesus, ao passar o bastão, ele fala, calma, ainda não, esperem por um instante, e ele diz que, certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus com os discípulos, deu-lhes esta ordem,
não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Até esse momento, eles não eram batizados com o Espírito Santo, mas aqui, mais à frente, naquele ambiente onde eles estavam, a Bíblia fala que o Espírito Santo vem como línguas de fogo, e todos são cheios do Espírito Santo naquele lugar. Gente, aqui é a promessa de Deus se cumprindo para a nossa vida, porque lá atrás, no Velho Testamento, nós vemos o Espírito Santo agindo através de alguns homens, mas a partir de Atos, nós vemos o Espírito Santo agindo através de todos nós. Faz assim comigo, ó. Eu carrego a presença de Deus na minha vida. Ele está em você, Ele faz morada na sua vida. Ele não está na arca, Ele não está aqui dentro do templo apenas físico, Ele está fazendo morada dentro de nós. É a presença do Espírito Santo que está todos os dias na nossa vida, é ela que precisa transbordar em nós. Pensa que coisa incrível, o próprio Deus mora dentro de nós. Quando nós olhamos para esse mês, onde nós fizemos um convite para que muitas pessoas se levantassem para levar a mensagem, para levar uma palavra de vida e de transformação, nem todos absorveram essa palavra e falaram eu vou, mas nós tivemos um grande número que se levantou. Mas talvez você não tenha se levantado, porque você pensou assim, eu não estou preparado, ainda não é o meu tempo, eu estou passando por lutas, na verdade eu estou lutando com minha carne e meu espírito, eu estou assim com os pensamentos meio errados, eu não sei o que eu quero, e eu não me considero apto para levar a mensagem. Eu quero te dizer algo, a mensagem está dentro de você, ainda que você fale que você não está preparado, o Espírito Santo já está dentro de nós, é Ele quem opera o agir do Espírito. É por isso que uma pessoa às vezes fala assim, mas como, eu errei hoje, eu falhei, mas eu fui falar com uma pessoa e essa pessoa foi tocada por Deus, eu orei com aquela pessoa e ela foi curada. É uma ação do Espírito Santo de Deus. Hoje no culto das 5, ao final um irmão veio compartilhar aqui, ele falou, pastor, eu cheguei hoje, e eu estava arrastando minha perna, e o culto todo ela estava doendo, mas depois da oração final, ela está perfeita. Ele falou assim, eu não estou acreditando. Eu falei, perdeu o milagre. Não, estou brincando. Ele falou assim, eu não sei. Ele falou, eu estava ali, eu comecei a buscar o Espírito Santo, eu estava orando e pedindo pelo toque dele. Ele falou, eu estou curado. Ele falou, não sinto nada, eu estou perfeito. Ele falou, cheguei arrastando a minha perna nesse lugar. É a ação do Espírito de Deus que se move. Ele está se movendo nessa noite aqui. Ele está chamando você para um compromisso novo com Ele. Em Atos, gente, nós vemos inúmeros milagres acontecendo. Nós vemos uma multidão sendo salva. As primeiras mensagens que foram pregadas por Pedro, gente, uma multidão se entregando para Jesus, aceitando Ele como Senhor e Salvador da sua vida. As pessoas eram tocadas, elas eram curadas, elas estavam com fé, elas estavam recebendo aquele poder de Deus que estava atuando naquele lugar. Você é o sacerdote que carrega essa presença de Deus. Bill Johnson, ele fala no livro A Presença, que graça é favor imerecido. Ok. Mas ele disse, mas uma definição mais profunda ainda de graça, diz que a graça, ela é um favor imerecido, que traz a sua presença capacitadora. É a presença capacitadora, essa graça que te capacita a fazer aquilo que você não é capaz de fazer. É quando a gente olha para a nossa vida e fala assim, eu não sou capaz, mas Ele é capaz de fazer através de nós. Você sabe que essa semana, eu fiz aniversário, tá? Então eu brinco que eu sou tipo um opalão, né? Eu nasci em 78, 4.1 turbo, né?
E essa semana foi uma semana de muita batalha, mas de muita mesmo. Fazia tempo que não acontecia e que eu não sentia assim tanta pressão na minha vida. E eu lembro que na quinta-feira, assim, bem no dia do meu aniversário, eu estava assim meio para baixo. Sabe aquele dia que você amanhece que você fala assim, estou na bad, né? Não estou legal hoje. E eu não estava bem mesmo, eu estava assim, lutando com os meus pensamentos, eu estava lutando naquele dia. E daí sabe quando chega alguém de Deus e começa a falar assim para você, ei, que isso? Vamos levantar essa moral. E a Ju começou a falar para mim assim, não, levanta, vamos para a casa de oração hoje, vamos lá, vamos buscar o Senhor, Deus tem novidade de vida, não vai ficar assim desanimado não, levanta esse ânimo, porque gente é pastor, mas a gente é ser humano, e às vezes as coisas não estão legal, às vezes você amanhece um dia que as coisas dão errado, e você às vezes não está bem, e eu sou sincero para você, algumas coisas vieram nessa semana de uma maneira tão forte assim, e eu senti isso, mas eu lembro que nesse dia, eu recebo uma palavra, dizendo assim, na verdade tudo isso que você está vivendo, é porque Deus está te dando uma armadura mais forte para vencer as batalhas que estão se levantando, Deus está te dando uma armadura mais forte para essa estação, Deus quer liberar coisas incríveis para nós, mas se a gente anda cabisbaixo, se a gente fala assim, eu não vou conseguir, não, as coisas estão ruins, ei, aonde está o Espírito na nossa vida? Aonde está o Espírito Santo que nos dá poder para vencer as tribulações, que nos dá poder para vencer a luta? Meu irmão, aqui tem as verdades de Deus sobre nós. Mas pastor, eu já não sou cheio do Espírito Santo, ele já não está habitando na minha vida? Sim, ele está, mas você precisa ativar as promessas dele na sua vida. Como que eu ativo? Orando mais, jejuando. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você fez um voto diante de Deus? Você, só para buscar o Espírito Santo, só por comunhão. Nós precisamos nos consagrar mais, nós precisamos declarar as verdades de Deus, falando assim, eu quero mais dele, eu quero mais das verdades, eu quero orar a palavra, eu vou declarar o que a palavra diz ao meu respeito, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é Ele quem me guia com a mão direita vitoriosa, é o Senhor quem nos faz firmes e fortes para vencer toda a batalha. Olha o que diz em Atos 19, a partir do 3, Paulo, ele chega em Éfeso, e quando ele chega lá, ele encontra alguns discípulos, então, que batismo vocês receberam? Ele faz essa pergunta para os discípulos, o batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento, ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Paulo chega naquele lugar e ele encontra pessoas e eles falam, eu já recebi, a gente já recebeu o batismo de arrependimento, Paulo, a gente já teve um encontro lá com João, a gente já foi batizado. Paulo fala assim, mas espera aí, existe um batismo de fogo para vocês, existe um batismo que é mais forte do que esse, existe um batismo que é do Espírito, e eles naquele mesmo momento, eles recebem a Jesus ali, eles reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, e quando Paulo ora por eles, eles são cheios do Espírito Santo. Na nossa vida, são duas coisas que precisam caminhar juntos, é o arrependimento e o ser cheio do Espírito, é viver uma vida de arrependimento, de mudança de vida, de transformação, de ser um novo homem, de ser uma nova criatura, e de receber o Espírito Santo, ativar ele, a busca por ele. Qual foi a última vez que você se derramou na presença dele? Qual foi a última vez que você falou, eu preciso, eu quero, eu desejo, eu não desisto enquanto eu não te sentir?
Às vezes nós nos perguntamos, como eu posso ter essa presença manifesta no meu trabalho, na minha vida, na minha caminhada, na minha faculdade, na minha escola? Eu quero, eu desejo, mas como? Efésios 5,18 fala assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Não busque as coisas do mundo, se separe, e comece a buscar o Espírito Santo. Vença a tua carne vai dizer, não ore, a tua carne vai dizer assim, não vai hoje buscar a presença, não, vai ler a Bíblia hoje, é isso que vai nos fazer crescer, é buscar, é bater e bater, e a porta vai se abrir, e você vai sentir Deus, você vai começar a ter uma busca maior pelo Espírito Santo. Em Gálatas 5,16, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quando nós estamos vivendo pelo Espírito, nós estamos na direção do nosso propósito, e a vida pelo Espírito, ela vence os desejos da carne. O desejo da carne, para cada um de nós, é algo que vai pegar para você, é aquilo que a tua carne grita às vezes, e ela fala, faz isso, não faz isso, você precisa lutar, o teu espírito precisa se fortalecer, e é essa busca constante por Deus, que vai nos fazer mais parecido com eles, que vamos nos tornar os pequenos Cristos para essa terra. É o Espírito Santo que vai nos dar força para vencer, é Ele que te empodera para vencer as lutas do teu dia a dia, é Ele quem nos dá graça para vencer o pecado quando ele bater na tua porta, quando ele vier lá na tua faculdade, quando ele vier na tua escola, quando ele vier sobre o teu casamento, é estar cheio do Espírito Santo, que vai nos fazer vencer as ciladas do inimigo. Em Atos 16:25 fala que Paulo e Silas estavam na prisão, mas o que eles estavam fazendo? Adorando a Deus. Meu irmão, tem que estar muito cheio do Espírito Santo para estar na cadeia e estar orando. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando você está cheio do Espírito Santo, a porta da cadeia pode se abrir, a porta do cárcere pode se abrir, e salvação pode entrar, aonde antes havia prisão, salvação entrou, pois ali veio um terremoto, as portas se abriram, e o carcereiro recebe a Jesus, transformação vem sobre aquele lugar. Em Atos 5, do 19 ao 20, diz assim, durante uma noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa visão. Quando Deus nos liberta, gente, não é para você reter aquilo que Deus tem preparado, é para você levar uma mensagem. Quando Deus nos libertou dos vícios, quando o Senhor Jesus nos libertou das prisões, de todas as áreas que a tua carne, a tua vida estava presa, Ele te libertou para que você pudesse proclamar uma mensagem, a mensagem que está dentro de você já, o teu testemunho, a tua vida, aquilo que Deus já fez na tua família, na tua história, mas ainda o que Ele vai fazer. Existe uma mensagem dentro de nós, existe algo que Deus está fazendo, e Ele vai nos levar além, em tudo que nós temos vivido e experimentado. Em Atos 28, também, verso 7 e 8, nos mostra Paulo, ele acaba de passar por um naufrágio, eles foram na verdade assolados por ondas, eles estavam perdidos naquele lugar, a ponto de morrer, mas o Senhor os conduz até uma ilha. Quando eles chegam nessa ilha, eles são recebidos numa casa, Paulo chega, ele passou por talvez muita tribulação por muitos dias, mas quando ele chega naquele lugar, ele chega e encontra alguém doente, e sabe o que a Bíblia fala? Que Paulo vai, ora, e cura acontece naquele lugar instantânea. Logo depois disso, todos os doentes daquele lugar começam a vir, e Paulo ora por todos, e todos são curados. Sabe o que acontece? Às vezes, nós estamos passando por algum tipo de luta, tribulação, e sabe o que a gente pensa? Eu não sou digno para pregar, eu não posso pregar porque eu estou passando por luta, eu estou passando por dificuldade, como que eu posso pregar o Evangelho se eu passei por luta essa semana?
Na verdade, o que Deus está nos falando é assim: ainda que você tenha passado por naufrágios, eu quero operar através da sua vida, porque não tem a ver com você, tem a ver com a minha presença na tua vida. Não importa se você está passando por um deserto hoje, amanhã eu tenho uma terra prometida para você. Não desista, se fortaleça no Espírito, busque mais, se consagre mais. Deus quer ressuscitar áreas na nossa vida, Ele quer na verdade trabalhar em nós, aonde nós perdemos, talvez o fogo do primeiro amor, aonde nós deixamos a presença de Deus. Você tem buscado com intensidade a esse Jesus? Você tem buscado o Espírito Santo? Quando você se levanta, você fala assim: me fortalece hoje, eu estou indo para o meu trabalho, eu estou indo para a minha faculdade. Aonde você sofre mais tentação? É onde mais você precisa buscar a Deus para te fortalecer. Aonde está sendo difícil para você? Se fortaleça mais no Senhor, se fortaleça no Espírito e vença os desejos da sua carne, porque Ele quer levar, através da sua vida e da sua história, uma mensagem que vai mudar a história do mundo. O que nós estamos trabalhando, domingo após domingo, sábado após sábado, os rebotes a cada sexta-feira, é uma mensagem que muda o mundo à nossa volta. E para mudar as coisas, nós precisamos estar cheio do Espírito Santo. Não dá para fazer na nossa força, precisa fazer através dele. E eu creio que nessa noite, Deus quer te renovar, Deus quer te fortalecer. Ele já sabe o que Ele tem preparado para a sua vida. O que Ele precisa hoje, é que nós possamos nos levantar do nosso lugar e falar: eu quero mais de Deus para a minha vida, eu não aceito mesmo, eu quero novidade de vida, eu quero novidade do Espírito, eu quero fluir em tudo que Deus já colocou sobre mim, eu quero fluir nos dons, eu quero viver as promessas de Deus. Porque se você não caminhar em direção às promessas, promessa vai ser só promessa e nunca vai acontecer. Mas você pode viver a plenitude das promessas de Deus. Você só precisa de uma coisa: caminhe na direção delas, cheio do Espírito Santo, porque as portas vão se abrir para você viver o extraordinário de Deus. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé nessa noite.